Vingadores Ultimato tá faturando pra caramba e é óbvio que os atores que interpretaram os super-heróis principais em Vingadores Ultimato também faturaram pra caramba, mas você vai ficar surpreso com quanto eles ganharam e mais. Alguns veículos de notícia estão dizendo que o Chris Hemsworth, o Thor, ganhou mais que o Robert Downey Jr., que é o Homem de Ferro, para fazer Vingadores Ultimato, o que levantaria várias questões, tipo, por que o Robert Downey Jr. saiu da franquia do Homem de Ferro, deixou o universo cinematográfico da Marvel, se não porque ele era o mais caro? Qual é o real motivo por ele ter morrido em Vingadores Ultimato? Nós vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, muito bem-vindo de volta aqui no canal. Se você não for inscrito aqui, vai se inscrevendo e ativando as notificações, porque tem vídeo todo dia aqui. Vingadores Ultimato aí tá quase passando o Avatar, deve se tornar a maior bilheteria mundial. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o filme já faturou 2,78 bilhões de dólares, ou seja, o negócio tá grandioso mesmo, apesar de que, se você for levar em consideração algumas coisas, vai ser bem difícil ele superar o Avatar e bem difícil aí se tornar a maior bilheteria da história do cinema, e eu expliquei isso tudo nesse outro vídeo aqui. Mesmo que Vingadores Ultimato passe Avatar, ele pode não se tornar a maior bilheteria da história do cinema. E daí é óbvio que a gente imaginava, poxa, os atores que interpretaram super-heróis em Vingadores Ultimato ganharam uma bolada também. Se o filme tá faturando assim, eles também devem ter ganhado um bom dinheiro. E o louco é que tem alguns atores que estavam no filme que ganharam mais do que outros que você não imaginaria. E isso a gente ficou sabendo através da lista de 100 celebridades que mais faturaram da revista Forbes. A revista Forbes é uma revista famosa por falar de dinheiro, né? Os maiores milionários, esse tipo de coisa. E agora nós sabemos quantos 6 principais atores do filme faturaram. E o ator do Thor e o ator do Homem de Ferro estão no topo dessa lista. Ou seja, foram as celebridades, os atores que mais faturaram. E todos os atores juntos somaram uns 340 milhões de dólares. É muito dinheiro para pouco ator. Será que vale a pena pagar isso tudo por um ator? O próprio Kevin Feige, que é o cabeção, o manda-chuva da Marvel Studios, fez um comentário muito interessante sobre isso, mas vamos chegar lá ainda. Do filme Vingadores Ultimato, o ator que mais faturou foi o Chris Hemsworth, foi o próprio Thor. O cara faturou nada mais que 76 milhões de dólares. E como nós sabemos, existem grandes chances do filme Thor 4 ser produzido pela Marvel Studios, e o Chris Hemsworth vai voltar interpretando o Thor gordo em Guardiões da Galáxia Volume 3. Isso aí tá praticamente certo também. Então, mesmo ele tendo faturado tanto, ganhado tanto dinheiro, ele vai continuar dentro da Marvel. A Marvel vai continuar pagando bastante pra esse cara. No segundo lugar tá o Robert Downey Jr., que faturou 66 milhões. Ele que teria saído do universo cinematográfico da Marvel exatamente porque custava caro para participar dos filmes. Só as participações dele em Homem-Aranha de Volta ao Lar custaram 5 milhões por dia de gravação. Ele, é claro, trazia muito prestígio, muitos fãs pro cinema, porém também custava bastante dinheiro para Marvel Studios. Eu ainda vou desenvolver isso daqui a pouco. Mas antes vamos ver os próximos atores que faturaram, e o próximo vai surpreender pra caramba, porque o terceiro ator que mais faturou do filme Vingadores Ultimato foi Bradley Cooper. Peraí, esse cara não tá no filme, que super-herói ele interpreta? Aí que tá, amigo. Ele é a voz do Rocket. Isso, ele é a voz do Guaxinim, pô. Só fazendo a voz em Vingadores Ultimato, ele faturou 57 milhões. Vale dizer que ele também estava naquele filme lá, Nasce Uma Estrela, que foi um hit, ganhou o Oscar e tudo, então ele é um ator de prestígio, mas você não imaginaria que ele ganharia tanto só sendo o cara que faz a voz do Guaxinim em Vingadores Ultimato. Parece muito estranho isso. Já já você vai entender por quê. Scarlett Johansson tá no quarto lugar aqui, ela faturou 56 milhões, tá com um filme dela sendo gravado aí também, da Viúva Negra, deve ser lançado em 2020 já. E o Chris Evans, que é o Capitão América, tá no quinto lugar, o cara só faturou 43,5 milhões. Ele faturou menos que todos esses outros atores aí, o que é bizarro porque ele foi o personagem, o Capitão América foi o personagem que mais apareceu em Vingadores Ultimato. Existe uma estimativa do tempo de tela de cada
a personagem durante o filme, e o Steve Rogers, Capitão América, foi o que ficou mais tempo na tela do filme. O Homem de Ferro, Tony Stark, ficou no segundo lugar com um pouquinho menos de tempo de tela. Mas para surpresa de todo mundo, ele ganhou bem menos que o Robert Downey Jr., 20 milhões a menos. E no sexto e último lugar dessa lista tá o Paul Rudd, que interpreta o Scott Lang, o Homem-Formiga. O cara embolsou 41 milhões. Essa lista aqui é surpreendente, não é? Mas ela levanta aquela dúvida que eu comentei no início do vídeo. Peraí, se o Robert Downey Jr. não é o cara que mais fatura nos filmes da Marvel Studios, como é que todo mundo está dizendo que ele saiu da franquia do universo cinematográfico da Marvel exatamente porque ele era muito caro? Se o Chris Hemsworth, o Thor, faturou bem mais que o Robert Downey Jr., como é que o Thor vai continuar e o Homem de Ferro saiu do universo cinematográfico da Marvel? Bom, uma questão é que o Robert Downey Jr. realmente já se posicionou dizendo que ele quer superar o papel de Tony Stark. Ele se associou muito à imagem de Tony Stark, de Homem de Ferro, e ele falou numa entrevista bem rara, que talvez eu faça um vídeo aqui a respeito, em que ele conversa como isso afetou a carreira dele e como ele quer descobrir qual vai ser o próximo passo agora, o que ele faz depois de ser o Tony Stark. Então isso é uma coisa. E a segunda coisa é que o Robert Downey Jr., sim, é o ator que mais fatura nos filmes da Marvel. Então peraí, como é que essa lista está dizendo que o Thor, o Chris Hemsworth, ganhou mais dinheiro do que o Robert Downey Jr.? E é aqui que está o pulo do gato. Eu vi vários veículos de notícia, e isso pode ter chegado a várias pessoas aí também, colocando essa ordem de faturamento, os atores que mais faturaram, de acordo com a revista Forbes, como se os atores do filme Vingadores só tivessem faturado aquilo com os filmes da Marvel Studios, quando na verdade não é isso. Aquilo é o que eles faturaram no período do ano inteiro. Então, por exemplo, o ator do Thor, o Chris Hemsworth, ele ganhou mais que o Robert Downey Jr., talvez porque ele estava também no filme MIB, onde ele era protagonista e certamente faturou uma bolada. Ou seja, o Thor faturou mais que o Homem de Ferro de forma geral, mas se tratando do filme Vingadores Ultimato exclusivamente, o Robert Downey Jr. sim ainda foi a pessoa que mais faturou de todos. E por quê? Por que que isso acontece? O Robert Downey Jr. fez a coisa mais esperta que um ator poderia fazer quando tá entrando no iniciozinho de uma franquia. Ele interpretou Tony Stark, o Homem de Ferro, por mais de 10 anos. E lá no início ele fez um acordo com Kevin Feige, que é o presidente da Marvel Studios, que deu muito certo para ele. Em vez de ser contratado por uma quantia de dinheiro, ele saber quanto vai receber, ele recebe uma porcentagem do lucro dos filmes que ele participa. Ou seja, Vingadores Ultimato tá faturando pra caramba e Robert Downey Jr. vai faturar uma porcentagem daquilo também, só por ter atuado no filme. Então, com Vingadores Guerra Infinita, por exemplo, superando 2 bilhões de dólares, algumas fontes do site The Hollywood Reporter disseram que o Robert Downey Jr. faturou mais de 75 milhões de dólares. E pode ter certeza que ele vai ganhar mais do que isso, ainda mais que 75 milhões de dólares, por sua participação em Vingadores Ultimato. Quando o Kevin Feige, que é o presidente da Marvel Studios, foi perguntado sobre essa quantia gigantesca de dinheiro que os atores recebem na Marvel Studios, ele falou o seguinte: o percentual do custo do orçamento certamente desequilibrou, particularmente nos filmes dos Vingadores mais recentes, enquanto talvez nos primeiros era mais efeitos visuais. Ou seja, antigamente pagavam bem mais por efeitos visuais do que pelos atores. Mas para fechar o caixão nesse assunto, Kevin Feige falou o melhor. Mas tudo bem, porque os atores são os melhores efeitos. E isso é uma forma incrível de um executivo, um presidente da Marvel Studios pensar. Ele está valorizando as pessoas que trabalham ali no filme, em vez de valorizar outras questões técnicas, visuais. Porque é óbvio, o público se identifica com os personagens além de qualquer coisa. E nesse sentido, pô, é bem justo que esses atores ganhem tanta grana. O que você acha? É dinheiro demais? Essas pessoas mereciam ganhar tanto? E o Thor? Será que o Thor, o Chris Hemsworth, vai virar o próximo Robert Downey Jr., ganhando uma bolada e a Marvel não vai conseguir bancar o cara? Seria muito dinheiro de fato. Se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, clica aqui do lado, se inscreve, tem uns vídeos bem interessantes aqui que você pode curtir. Já assistiu eles? Já assistiu esses vídeos aqui do lado? Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.